Meu nome é Ivair Gontijo, eu sou um engenheiro e cientista da NASA e sou o autor do livro A Caminho de Marte. Nós, cientistas, precisamos comunicar a ciência de uma forma que todos os leitores entendam. Então é isso que eu fiz. Eu tenho capítulos intercalados, onde eu conto a minha trajetória em um capítulo e o próximo capítulo eu falo dos 25 séculos de conhecimento em astronomia que herdamos dos que vieram antes de nós e também da ciência sobre o planeta Marte. Tudo contado de uma forma muito fácil de entender. Olha, a história de como eu fui parar na NASA é sempre uma história longa e é uma pergunta muito comum em todas as palestras que eu já fiz no Brasil. Quando eu tento descrever essa história rapidamente, eu vejo que é sempre uma história longa que merecia ser contada em um livro. Começa no interior de Minas Gerais, numa pequena cidade de 4.000 habitantes, quando eu vi televisão a primeira vez. Porque a primeira vez que eu vi TV, eu vi Neil Armstrong caminhando na Lua em 1969. Com certeza eu sou uma pessoa realizada, então a gente trabalha muito na NASA, mas é um prazer trabalhar, né, em projetos espaciais. Eu trabalho no Jet Propulsion Laboratory, que é o laboratório de propulsão a jato da NASA. Eu me considero parte da elite mundial dos exploradores espaciais. Eu sou especialista em optoeletrônica, em lasers. Eu comecei a trabalhar lá para desenvolver processos para lasers. Mas uma semana depois, me chamaram para liderar um grupo que iria construir os transmissores e receptores do radar que iria controlar a descida do veículo Curiosity em Marte. Então eu trabalhei com os projetistas de radiofrequência, com os analistas térmicos, mecânicos, com o pessoal das oficinas mecânicas que iam construir tudo isso e com os engenheiros elétricos que iriam testar no final esses componentes. Então nós construímos como se fosse o coração do radar, que são os componentes que mandam os pulsos de micro-ondas para o solo e recebem a reflexão de volta. O momento da chegada do veículo Curiosity em Marte foi muito emocionante. E foi a culminação do trabalho de milhares de pessoas por mais de 10 anos. E foi um momento de muita tensão, uma quantidade enorme de riscos, muitos problemas, milhares de problemas poderiam acontecer e todos nós tínhamos muita apreensão de que não fosse dar certo, que a gente perderia a missão nos últimos momentos. Então, quando eu ouvi meu colega na sala de controle dizendo que nós tínhamos achado o solo marciano com o radar, aquilo foi muito emocionante para mim, porque é claro, a gente quer que tudo dê certo, mas principalmente a parte da gente, a parte onde a gente trabalhou. Então foi muito emocionante ver todas essas peças desse dominó caírem da forma certa e tudo acontecer conforme planejado. E eu digo para as pessoas que ciência e tecnologia podem ser mais emocionantes do que um gol em final de Copa do Mundo. O veículo Curiosity encontrou logo no início de sua missão, ele encontrou um lugar que temos certeza que existiu um lago dentro dessa cratera que durou milhões de anos. Nesse local também encontramos material orgânico, encontramos em rochas que escavamos com uma das brocas do veículo. Nós descobrimos também fontes de energia química, então já sabemos que Marte tem energia química que poderia produzir um metabolismo que formam os seres vivos no planeta Terra. E encontramos água. Sabemos agora que Marte teve água líquida estável dentro dessa cratera por milhões de anos. Não é possível afirmar, é claro, que houve vida no planeta Marte, mas é possível afirmar que as condições mínimas para a formação de vida no planeta Marte estavam lá na época em que essa cratera tinha um lago. Olha, o Curiosity continua funcionando muito bem, todos os instrumentos estão funcionando, ele tem um problema nas rodas. Descobrimos a contragosto que as rochas de Marte são muito mais pontiagudas do que esperávamos. O planeta Marte é um planeta bastante próximo de nós, mas mesmo assim são precisos 8 meses e meio de viagem para sairmos da Terra e chegarmos até o planeta Marte. Missões para Marte são complexas porque não podemos lançar veículos para Marte a qualquer época. Por causa das órbitas planetárias, o planeta Terra gasta 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol.
O planeta Marte gasta 687 dias. São quase 2 anos terrestres. Ou seja, a Terra dá quase 2 voltas em torno do Sol, enquanto Marte dá uma volta só. Isso cria uma situação complexa, de forma que só podemos lançar veículos para Marte uma vez a cada 26 meses. A missão em que estou trabalhando no momento chama-se Marte 2020 ou Mars 2020. Com essa missão, queremos levar um novo veículo para Marte, que vai decolar da Terra no ano de 2020, e esse veículo será um coletor de amostras. O meu papel nessa missão, eu sou o Instrument Engineer, o engenheiro do instrumento SuperCam. SuperCam é uma câmera com laser de alta potência que está sendo construído por uma colaboração internacional. Eu acredito que se continuarmos pesquisas espaciais com um foco de longo prazo, o planeta Marte um dia será a segunda morada da espécie humana. A área de astronomia é muito interessante. Eu acho que foi quando eu trabalhei na fazenda, que eu administrei uma fazenda no norte de Minas, onde a cidade mais próxima ficava a 100 quilômetros. Então as noites eram muito escuras e o céu espetacular. Então eu acho que foi lá que eu realmente comecei a gostar de astronomia e tentar entender aquelas luzes do céu. Eu acho que a espécie humana sempre se fez essas perguntas. O que são essas luzes lá no céu? De onde elas vêm? Por que elas mudam de posição durante o ano? Eu acho que essas perguntas estão com a espécie humana desde a invenção da linguagem. E eu queria entender isso melhor.